Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. A importância do devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar impulsos e emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que a meditação diária da Palavra do Senhor também pode trazer cura física para o seu corpo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o filho pródigo. Sem mais delongas, vamos de vídeo! Os povos na antiguidade, quando o mestre precisava compartilhar uma filosofia e um ensinamento com seus discípulos, eles caminhavam junto. Com o mestre Jesus não é diferente. Por isso fica aqui o meu convite. Vem junto comigo, caminhar com Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Lucas, no capítulo 15, verso 21 e 22, assim diz a palavra do mestre para os nossos dias hoje. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas disse o pai: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Essa é uma história muito conhecida, a história do filho pródigo, que no decorrer da sua vida ele decidiu em um momento pedir a herança para o pai, e ele recebeu a herança e gastou de forma dissoluta. Ele foi para terras distantes, onde ele gastou tudo, e lá houve fome, e ele teve vontade de comer a ração dos porcos. Então caiu em si e pensou: os empregados do meu pai têm pão em fartura. Voltarei e me retratarei, direi: não sou digno de ser seu filho, me trata como um dos seus empregados. O pai, ao recebê-lo, fez grande festa, porque tinha aquele filho já como morto. E além do novilho gordo, cevado, que foi o banquete para todos aqueles festejarem, ele deu 3 itens. E depressa pediu para os seus empregados trazerem 3 coisas: roupas novas, sandália e um anel. Se você, pela sua imaturidade, saiu da presença do Senhor e agora decidiu voltar, porque lá você estava comendo ração dos porcos, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor, ele tem novas vestes para você. Ele tem uma nova veste espiritual. O Senhor tem sandálias para proteger a sua caminhada e fazer com que você não se desvie mais. E o anel, ele representa a autoridade que o Senhor está restituindo para a sua vida. E o mais interessante que o texto diz, que ele tem pressa. Então, da mesma forma que o Senhor se apressa a preparar todas essas coisas, se apresse a tornar a Ele, porque Ele tem grandes coisas a realizar em sua vida. A herança era repartida entre os filhos na ausência, no falecimento do pai. Daí você já dá para perceber o tamanho da imaturidade daquele filho em pedir a sua herança para o pai. O texto diz que ele foi para terras longínquas, gastou tudo, e aonde ele estava começou a haver uma grande fome, e ele teve vontade de comer a ração dos porcos. Essa escassez fez com que ele refletisse e pensasse: os empregados do meu pai comem pão em fartura, e eu estou aqui padecendo necessidade. Então ele teve uma grande ideia. Ele teve a ideia de se reconciliar com o pai, se humilhar ao pai de tal maneira que ali ele não seria mais tratado como filho, mas sim como um de seus empregados, porque naquele momento e na dada circunstância era melhor ser empregado do que até mesmo filho, porque como filho ele estava comendo comida de porco, vontade de ter a comida dos porcos, e ali, como servo, como escravo, ele ainda teria a possibilidade de ter como se saciar com pão. O pai, quando o avista, corre até ele, o abraça, o beija e o restitui. Depressa ele manda com que os seus servos tragam roupas novas, um anel e sandálias. Pede para assar o novilho gordo, aquele bichinho que estava sendo preparado para o final do ano. Então, ele decidiu antecipar, porque grande era a festa que ele queria realizar por aquele filho que retornou. É interessante também notar a falta de identidade do irmão mais velho, que quando ouviu o barulho de festa se recusou a entrar e celebrar o retorno do seu irmão. E quando o pai
para fora foi para insistir que ele entrasse para a festa, ele disse: meu pai, eu sempre estive fiel a ti e o Senhor não me deu sequer um cabrito para eu assar e me alegrar com os meus amigos. E vem esse seu filho que desperdiçou com meretrizes e você mata o novilho gordo, aquele que estava preparado para o fim de ano. Eu não consigo entender. E ali ele demonstra que ele não conseguia entender o que ele era no reino de Deus. E nós conseguimos compreender quando o pai ele declara: filho, tudo que é meu é seu. Você estava comigo. Era necessário a gente se alegrar porque esse irmão era dado como morto e agora vive. Entende a falta de identidade? Enquanto ele estava junto do pai, tudo era dele. Qualquer coisa era dele. Bastava apenas ele pedir. Mas não de uma forma desregrada como o seu irmão mais novo, que pediu metade da sua herança. Não. Mas ele poderia muito bem pedir qualquer coisa que fizesse parte ou estivesse em posse do pai. Porque o pai quis dizer que na companhia do pai você tem todas as coisas, inclusive o pai. Que eu e você possamos cada dia mais valorizar a presença do pai e a presença daqueles que retornam. E nós não venhamos murmurar. Pelo contrário, nós venhamos festejar, porque aqueles que retornam eram dados como mortos. E hoje nós podemos celebrar, porque outra hora eles estavam comendo bolotas de porcos e hoje eles estão comendo a mesa do Pai. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.